amadas e amados telespectadores, muito boa noite. Boa noite, Sheila. Boa noite, boa noite. Bem-vinda novamente ao Plantar para Crescer. Obrigada. Nós estávamos olhando agora há pouco, depois de trabalharmos na horta, né? Aproveitando esses dias lindos de sol que estão voltando. Nós adoramos a chuva, você sabe o quanto a gente gosta de chuva, mas estava faltando um solzinho de novo, né? Então, quinta e sexta, 2 dias lindos de sol. Botamos a roupa na rua, aquela coisa toda, abrimos tudo e fomos para a horta e as plantinhas ali agradecendo. Cedo, né, Rafael? Cedo. Fomos cedo para a horta. Ontem também, então, 2 dias de trabalho na nossa agrofloresta urbana. Aqui atrás, um cenário que a gente nunca usou. Nós queríamos gravar lá na horta, mas a luz não está favorecendo. Então, achamos esse lugar aqui que é dentro da agrofloresta urbana. E falávamos então, tomando chimarrão, conversando, plantando, né? E é tão bom essa vivência que a gente já traz para vocês há mais de um ano já, que a Sheila participa do Plantar nessa 7ª temporada, já não sei mais qual é. E é uma alegria então estar trazendo para Vale TV, horta urbana, então dentro de Novo Hamburgo, com esse resultado há mais de um ano. O que apareceu ali da mágica, da magia do solo, aquela coisa toda? A gente começou, né, como eu já falei aqui, a gente sempre teve a horta urbana, né, aqui no bairro Jardim Mauá, na cidade de Novo Hamburgo. E desde que eu conheço o Rafael, então a gente foi aprimorando, eu fui aprendendo muito com ele, muitas técnicas, também olhando muito vídeo e a questão da vivência que o Rafael sempre fala, né? Eu acho que é a melhor escola, né, Rafa? A melhor escola erro e acerto. Erro e acerto. Então, assim, já faz mais de um ano que a gente mexe na nossa horta, então. E começou a aparecer coisa que a gente não plantou. Na realidade, a gente plantou, mas não naquele lugar, né? Isso. Então, no próprio caminho, né? A gente tem um caminho. Na horta, no próprio caminho, começou a nascer mudas de alface. Capuchinha. As punks. As tão adoradas punks. Que são as plantas alimentícias não convencionais. É uma coisa, não é que foi inventada agora, né? Esses dias a gente estava olhando e aí a gente está acompanhando até algumas aulas, estamos fazendo algumas aulas com a... Como é o nome dela? Carol Costa. Isso. E ela já foi apresentadora do GNT. A história dela é muito bonita, ela já trabalhou na Editora Abril. Ela tem uma história muito bonita e eu me identifico muito, Rafa. Posso falar um pouco? Claro, por favor. Por isso que eu chamei o assunto. Essa é a questão. É se identificar com as coisas. Ela era jornalista, super bem conceituada em uma grande empresa, né? E ela não estava feliz, ela estava sentindo que estava faltando algo, contando um pouco a história dela, tá? Só para resumir. Mas é interessantíssimo. E ela teve depressão, ansiedade e tudo mais. E sempre gostou de plantas e começou a mexer nas plantas. Matava a planta em casa, como a gente faz, né? Como a gente... Todo mundo faz, quem não? Sim. Nossa primeira formação, matador de plantas. Então, assim, eu me identifiquei muito com ela, porque ela disse que ela era super workaholic, assim, né, amava o que fazia, mas que estava faltando alguma coisa. Sim, a velha história. Né? A velha história, que né? Faz parte das rodas de converte hoje em dia, né? Todo mundo fala sobre isso, né? E cada um sabe de si, né? Cada um tem, né, o seu sentimento, isso. Aquela coisa, né? Tá faltando alguma coisa. Sim. E ela trouxe, então, isso pro público, né? Sim. Ela começou a passar, ela começou a fazer em casa, cultivar as mudinhas que a mãe dela mandava pra ela, aquela história toda. Ela fala muito na família, né? Que a primeira grande... A escola dela foi a hortinha de casa, a violetinha da mãe, aquela, um pequeno jardim. E eu me identifiquei muito porque em dezembro de 2020, né, eu descobri, até quero falar, eu descobri um problema no meu fígado, né, eu quero falar isso, que eu tenho que acompanhar agora, né, Está em acompanhamento já, há mais de um ano. Acompanhamento médico e graças a Deus são boas. Tudo certo, mas assim, o que eu quero falar é que eu, através da alimentação, né, claro que os médicos, a medicina, ela não é comprovado, mas eu sou a prova viva, né, Rafa? Isso. E alguém comentou, não precisamos falar quem foi, né, que disse que não é nada comprovado cientificamente. Mas que os médicos acreditam que funciona, né? É tipo benzedeira, a gente sabe, e funciona, e assim como tantas outras coisas, né? Enfim,
os benefícios de uma boa alimentação. O que aconteceu, né? Nós nos aprofundamos em várias plantas, né? A gente leu várias plantas e coincidentemente, uma das primeiras plantas que eu trouxe foi a Ora Pronobis, Sim. né? Que tu já até conhecia, mas aquela coisa da vida corrida, de todo mundo correr muito, acabava não comendo ela, né? Não comendo nem. E virou a nossa... Um vício. o grande amor. A Ora Pronobis, já falamos nela em outros programas, né? Sim. Já mostramos ela e... Ela é interessante porque ela não prejudica, né, a natureza. Ela é uma punk, né? Isso. Nativa da região sul, que é muito importante. Não é uma planta de fora que vai prejudicar a natureza, né? Isso. Então ela complementa o jardim, ela faz bem para as abelhas, ela tem um crescimento bonito. E ela pega super fácil. Ela pega super fácil. Ela pega de galho. E para quem não gosta de plantas, né? Porque tem gente que não gosta da alimentação. Aí, claro, ele pode buscar então numa farmácia de manipulação, ela em cápsulas, né? Mas a nossa recomendação é que faça o teste, né? Porque às vezes tu vai, uma folhinha tu come, né? Bota, que a gente fala para as crianças, tem que comer a saladinha que faz bem. Come uma folha por dia. Depois e ela começa... é saborosa, né? Ela é saborosa, de verdade. Nossa, a gente sente falta dela. E quando tu te acostuma a comer alimentos, assim, aí tudo sem agrotóxico, né? Tudo plantado por nós, né? Aí entra a questão também da adubação, né? Feita da composteira. Da composteira e todo que cuidado. Vem das casas aqui, que são colocadas. Também já tivemos a oportunidade, né, de mostrar em outros programas. Enfim, eu quero fazer assim um alerta, né? Não sei se já que eu entrei nesse assunto na questão assim da saúde da mulher, né? Muito desse problema, os médicos não têm certeza 100% comprovado que foi, mas acham que é do uso contínuo da pílula anticoncepcional, que é um veneno. Então hoje nós temos outros meios, outras formas da mulher prevenir uma gravidez, né, indesejada. Então, assim, fico alerta aí pra mulherada. Sim. Esse foi o teu quadro, né? Esse foi o meu quadro. Tiraram a medicação, tu parou, né? Interrompi. Nos primeiros 6 meses, então, foi feito acompanhamento para ver o que aconteceria. Se teria um primeiro efeito significativo ou não. Aí nós entramos com os chás e alimentação. Água de poço. Aí, claro, tu reduziu também um pouco o teu ritmo de trabalho, né? Essa que questão tu é uma empresária que voava por aí, que eu digo voava, que trabalhava muito, né? E não que isso esteja errado, a gente não, né? Não é isso. Não, mas... a gente ama trabalhar, tanto é que eu, né, continuo voando. Mas eu Agora consigo... na Havaianas, Estúdio do Conforto, fizemos a feira. Mas a gente tem bastante coisa pra falar, né? Mas vamos fazer por partes, então. Porque eu acompanhei de camarote isso. E eu fico muito feliz em participar disto, pela situação dos alimentos naturais que a gente traz tanto aqui há muitos anos já. Quando eu faço palestra nas escolas, é aquela coisa que quando eu ouvia, eu dizia, lá vem eles com esse papo de novo, né? Só que depois quando a gente vai ficando maiorzinho, né? A gente vai crescendo, chega uma hora que a gente cresce, até os homens crescem, por incrível que pareça. Chega uma hora que a gente começa a pensar um pouco. Então a gente começa a ver isso. Realmente a história da alimentação é muito importante. E aí quando eu acompanho o teu caso e o da tua mãe também, e temos também mais pessoas, né? Sim, a minha mãe diabética, faz insulina, né? Não deixa a medicação. Eu também, né? Eu também não deixo a minha medicação. Não deixa de ir no médico, não deixa de... A gente só insere. Isso é um complemento muito importante. E assim, é pro cabelo, pra unha, pra pele. Sim, tu falava ontem da tua unha, né? Assim, a gente mexeu muito na horta, eu e o Rafael, e eu não usei luva. E geralmente quando a gente faz esse trabalho, a unha lasca, a unha quebra, e eu disse pro Rafael, meu Deus, a minha unha tá uma fortaleza, porque ela, tipo, parece que cresceu de ontem pra hoje, e eu mexi na horta e ela não quebrou, né? Sim. E é importante pegar o gancho dessa situação, da planta Ora Pronobis, vocês provavelmente já ouviram falar sobre ela, muita gente já conhece, mas o acesso a ela é difícil, porque como ela não é uma planta industrializável, ou assim que não está nesse processo de máquinas que a gente fala muito, né, que nem alface, cenoura, não sei o que, que são as plantas que, como a gente ouviu agora há pouco um vídeo, né, que são impostas para nós, né, a gente vai no mercado, tem essa variedade só, a gente não é só, mas tem isso ali. Geralmente agora, é a mesma coisa no mercado quando tu vai comprar, né? Então essa planta, ela não é difícil encontrar. Na feirinha do agricultor provavelmente tem, até não tenho certeza, não quero dizer que não, mas também não quero dizer que sim. Então eu vou me certificar disso e trago para vocês essa resposta. Ontem nós fomos a Lomba Grande, que a gente sempre vai a Lomba, sempre vai lá buscar umas mudinhas, né, aquela coisa de fortalecer o comércio local.
e fomos no Paraná, que é um lugar que a gente adora muito. Não é propaganda paga, é de coração mesmo, né? É. Um lugar que a gente gosta muito de ir. Lá a gente encontrou a mudinha de Ora Pronobis, Sim. 2,50, uma mudinha pequenininha, né, e tal. Então, a gente traz isso pra vocês, porque essas aí, as punks, né, que a gente tá cada vez se aprofundando mais, conhecendo cada vez mais, a grande parte do mato que é um problema para a agricultura, ela tem mais nutriente do que as plantas ou do que os outros alimentos, né? Nós que estamos nos aprofundando muito com a Ora Pronobis, Sheila, a quantidade de ferro que ela tem. Ela tem, ela tem muita proteína também, né? Aí Sim. fica uma dica para quem bem tá lembrado. deixando de consumir carne, né? É a única planta É, que tem 25, 27% de proteína. de proteína. A ela é cada tantos maravilhosa. gramas, né? Claro, isso é proporcional, né? É, Tem uma situação tipo 200 gramas de Ora Pronobis, que é um molinho desse Isso, tamanhozinho. Equivale a um isso. bife. isso. E isso sim é científico, tá? Isso não é É. conversa de crença popular. E na realidade, assim, Rafa, só para complementar, eu trouxe essa minha situação até assim para ficar o alerta para Sim, mulherada, 2 alertas, né? Um da pílula e o outro da alimentação natural. Até porque assim, ó, curar de dentro para Isso. fora, né? Eu sempre falo pro Rafael, tem certos alimentos, né? Certos não, a maioria dos alimentos que a gente produz aqui e consome. E aí eu tô comendo óleo pro Rafa disse, tô fazendo um carinho no carinho. meu Isso foi uma das frases mais bonitas que eu aprendi na agricultura. E realmente Muito é um obrigado carinho. um carinho que a gente faz, É. todo um cuidado. E a questão de não ter veneno, né? É. Não ter veneno, porque show quem come bastante verdura, bastante legume, tem uma boa alimentação, mas compra do supermercado, né? Então, Aí se cria um outro problema, né? Exato. E como a Revolução Industrial, a Revolução Verde, já falamos sobre isso aqui, ela é recente, nós não temos dados, né? E dados científicos agora, dizendo que o agrotóxico não faz mal para a nossa saúde, né? Isso a gente sabe que faz, e só a gente não sabe o quanto faz. Aí a gente vê os casos de câncer aumentando, casos de problema aumentando, problemas de várias espécies aumentando. Isso né? é certo, é. E eu disse uma vez aqui nesse programa, e eu recebi críticas duras, que a gente consome por ano mais de 1 litro de veneno. Porque na proporção, é como se a gente tomasse 1 litro de veneno, é mais de 1 litro, tá? Por ano, né? Então, claro, não é esse o tema, é isso que a gente tem agora. Agora, a gente precisa, e esse é o complemento desse programa também, né? Que além de fortalecer a economia local, próximo bloco nós vamos abrir sobre segurança alimentar, que é importante falar. Estamos falando de uma coisa boa, né? De fazer, Sim. porque até inclusive a nossa imersão foi, nós tivemos alguns fatores interessantes. Primeiro o amor, né, não posso deixar de falar. O segundo foi o fica em casa, né, a quarentena. Nossa, que então, foi... era pra ficar em casa, né? O que a gente fez? Usou bem a gente ficou tempo. na horta, passávamos o dia na horta. Tinha horas que a gente se olhava e dizia, nossa, eu não aguento mais, mas vamos só mais um pouquinho. Foi que nem agora de manhã, a gente acabou passando do nosso horário de novo. E assim, essa questão do agrotóxico, a gente não tá dizendo, não, compre mais supermercado. Não é isso. Não é essa questão. A questão é... A gente tá dizendo como a gente faz e assim, fortalecer a Feira do Agricultor, Isso. o comércio local. Aqui no Jardim Mauá tem sábados de manhã, né, a Feirinha do Agricultor, que é muito legal. Na quarta também, lá na frente do Sun Tower, já fizemos matéria lá. Isso, eu acho até bacana a gente uma hora gravar aqui no Mauá, na próxima quarta de novo. E... Em breve a Estúdio do Conforto também, não posso contar, mas eu vou dar só um spoiler, como diz hoje em dia. Olha, falando spoiler, tá, né? Tô louco, então, grosso da roça lá. Então, temos mais umas coisas aí acontecendo também. E na realidade, aquilo que eu tava te falando ontem, né, é dividir um pouco da nossa vivência, importante. Das mudanças, dividir um pouco, porque é bom, faz bem, vai só agregar. Ó, tá no tempo, estamos com o cronômetro. Desculpa, não era pra... Por favor, fechando com o link, ó, isso que tu falaste agora há pouco, né, do anticoncepcional. Também, a tua geração tomou anticoncepcional. Uma pra trás já não teve acesso, né, não era todo mundo que tinha. É a mesma coisa o alimento. Hoje em dia, todo mundo come veneno. E a gente não sabe o que acontece. Agora tu, depois desse tempo todo, mais de 20 anos tomando, por aí, não vamos falar muito. Por aí, não vamos falar em datas, né? Aqui não, muito bom. Deixa quieto. Mas eu só quero fazer esse comparativo com a alimentação. Agora sim, a gente já sabe quais são os efeitos colaterais do remédio. Então, que nem nós falávamos antes, não deixe de tomar pílula, não é isso? Não. Agora,
existem outras alternativas e devem ser consideradas. E outra, inserir uma boa alimentação só vai ajudar a combater o que é ruim, né? Já voltamos. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Essa música já nos acompanha há alguns anos. Voltamos. Só para falar rapidinho do cenário aqui, né? A gente ainda não gravou, o Rafael também não tinha gravado aqui, mas eu só quero falar que nós temos mais de 80 espécies de plantas aqui plantadas, além da horta, né? Eu não estou contando a horta, eu estou falando fora as verduras. Plantas, folhagens. Sim, tipo né? Aqui o pau d'água. São inúmeras e eu conheço cada uma e eu tenho um amor por cada uma. Eu só queria complementar esse cenário, que é um espaço verde que a gente adora bastante. Aqui. E tem uma importância enorme para a natureza, falávamos isso hoje de manhã, né? Porque é que tem os alagamentos acontecendo, porque nós temos cada vez menos áreas verdes, né? Então o Parcão, importante citar o Parcão. Que é aqui pertinho, que é aqui, essa área aqui fica a 1 quilômetro de distância do Parcão mais ou menos, né? Por aí. E ela é a tal da zona de amortecimento do parque. Muitas vezes aparece... Aracuã. E eles são a do parque. Sim. Mas eles não sabem que o parque termina na cerca, né? Para eles, tudo aqui que eles olham é parte deles. E na verdade, né? Nós que estamos dizendo que não, ou enfim. E aí, como tem uma biodiversidade aqui muito grande, que nem tu falaste agora dessas 80 espécies, e é muito mais do que isso, é muito mais de 100 com certeza, né? Eles vêm, então, eles estão voando, olham aqui, enxergam alface, enxergam todo um equilíbrio, é um ambiente calmo, né? É um ambiente favorável, e eles vêm até aqui, né? E eles são muito bem-vindos, né? Mesmo a nossa rua sendo uma das principais, a principal a que corta o bairro, né? Que tem bastante movimento, bastante barulho. A gente consegue ter aqui, aqui atrás um espaço... É outro mundo, né? Pra nós, pra gente que gosta, né? E é uma área de preservação, né? Então a gente fala muito sobre área de preservação permanente e nós falamos muito sobre áreas de produção permanente. Porque através desse método que vocês estão vendo aqui, ó, esse cenário aqui, ele faz parte da nossa plantação. Daqui sai a folha que a gente varre aqui do chão e faz a cobertura de solo. Os galhos que devem ser cortados, eles viram lenha, eles viram adubo, né? Eles abrigam os passarinhos. E os galhos também viram a decoração, né? A gente usa bastante. E faz muita muda também, né? A gente faz muita mudinha de tudo e isso se torna uma renda complementar, como a gente fala para as famílias, né? E como a gente tem a composteira aqui, né, Rafa, a gente... volta e meia eu toco aqui, né, no meio das folhagens. Isso, o chimarrão a gente limpa por tudo, né? Então isso aqui faz parte, né, da tal da sustentabilidade que a gente ouve falar muito hoje em dia, né? Eu queria falar sobre segurança alimentar, nós temos um tempinho, e pegando o gancho, tu que viajou muito na época da tua outra representada. Ainda viajo, né? A gente ainda viaja, porque assim, né, a gente tem o Rafa tem o programa, a gente tem a horta aqui. Mas nós também temos outros projetos, a empresa de representação comercial, já falamos aqui também, né, que está a 1000, graças a Deus. A Estúdio do Conforto, que é a loja online que na feira Loucura por Sapato ficou física. E foi uma experiência maravilhosa, novos projetos agora, então assim... Não é o casalzinho aquele que passa o dia na horta. A gente passa às vezes o dia na horta. A gente até gostaria de ficar mais. Sim. Mas nós temos outros compromissos, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem muita gente que se identifica. É isso que eu queria falar, por favor. Vai, salva o programa de novo. Ela é incrível. Então, muita gente que se identifica, né? Isso. Como eu já falei outras vezes, as minhas amigas e tal. É muito legal essa troca. Na realidade, esse nosso bate-papo aqui é uma troca.
E eu quero que as pessoas também se identifiquem, né? Sim. Com a gente, com o nosso trabalho, pensando no bem-estar, né? Pensando muito na alimentação, né? Fazer um carinho, né? Por que não? E a cura de dentro para fora, né? Todos os dias, né? É Todos colhido os coisas dias. aqui. Fruta, Todos os verdura, dias. chá, tudo, né? Uma Agora das há pouco cenas nós mais estávamos bonitas. ali, Eu essa ia agora. falar. A mãe, descendo, né? A Dona Lourdes, nossa grande parceira dos projetos todos, desceu com o potinho, foi lá, colheu ora para nobis, colheu peixinho, colheu espinafre, rúcula, alface, né? E ela, couve. E isso vai é sair todos os dias. vai sair no tá almoço até na hora da nossa. saladão. Então é além do só, tá o casalzinho dos orgânicos ali. Não, não é, é muito mais. Aí tem a questão da água da chuva, né? Sem criar o mosquito, né? A gente sempre fala. Sim, importante E aí tá falar. forte a dengue agora, né? Os casos aí. E eu sempre alertei, quando a Sheila também participou dos programas, e quando a gente vai falar, porque muitas pessoas também na feira, ou às vezes a gente tá falando com um lojista, né? E aí. A gente mostra as mãos, né? A gente mostra as mãos, olha aqui. Deles, principalmente pra ela, né? Eles olham e digam. Ah, é? Aí a gente mostra foto de milho, de moranga, de tudo, né? Sim, a nossa plantação de milho deu 4 metros de altura. Eu juro, eu fui pesquisar para ver se existia um milho tão grande. Tão alto, tão grande, né? É. Então, como tu falou antes, e eu falo de novo, para a identificação das pessoas que têm também uma vida corrida, mas que é possível sim ter uma horta ou um apartamento, uma sacada, né? Porque muita gente não tem essa oportunidade de ter uma agrofloresta que nem tem aqui. Claro que o terreno somos favorece. Privilegiados, né? Mas assim, qualquer espaço, qualquer potinhos que sejam, se plantar dentro de pote, colocar numa janela, vai colher. todo dia. Vai a coisa colher. de comer uma folhinha e não arrancar o pé inteiro. Não, e além de tu estar comendo um alimento saudável, plantado por ti mesmo, ou, né, um alimento orgânico e tal, tem a questão de acompanhar, né, acompanhar todo o crescimento. Isso é muito bom. Então, assim, ó, eu tenho amigas que falam assim, e amigos que falam: ai, meu Deus, nossa, eu tô muito estressada, essa semana foi não sei o que, pai, não sei o que, tem que pagar tal coisa. Ainda mais hoje, sexta-feira, o programa tá no ar, hoje é o dia do estresse, né? Na realidade, o que isso vai te trazer, né? Tá, claro, dedicação, né, tempo, tu tem que te dedicar, mas assim, ó, não é muito. Não, e é pra tua saúde, né? Aquela coisa. É pouquinho ali, ó, 15, 20 minutinhos no dia que tu vai e assim, ó, é impressionante, tu desliga e tu fica ali, né? Mágico. As plantinhas têm nome muitas vezes, né? Elas recebem carinho. Recebem carinho. Aí tem a questão da água da chuva que a gente já falou. Tem a questão do lixo que a gente transforma em adubo. Tem a questão do que a gente aprende e erra muito. A gente erra muito, a gente mata a planta às vezes. Nossa. E a gente tá ali cuidando, né? Com as roseiras também, que a gente errava muito, falamos antes. É muito legal, beterraba, assim, a gente tem dificuldade. Eu às vezes planto uma coisa e morre. Molha, e cuida e tal, e na lua certa e não vem. Eu falo pro Rafa assim, eu disse, o que houve aqui? Mas é aquela coisa assim, ó, vou tentar de novo, uma hora eu vou acertar. E geralmente quando a gente tenta de novo, dá certo. Isso, por quê? Porque a gente tá aprendendo com essa insistência, né? Agora, nós estamos insistindo em muitas coisas hoje. Agora, essa de poder comer um alimento... Claro, tem gente que sai de manhã e volta à noite. Mas no final de semana, vai ter uma hora que vai estar em casa. Aí no fim de semana, então, que coma leva junto, então, a hora para nós pro trabalho e come só uma folha por dia, né? Isso é muito importante. Aposto que vai comer mais que uma folha. Começa com uma folha. E aí vai aumentando. Se não encontrar por aí, pode procurar no Instagram, @Estúdio do Conforto. Mandar uma mensagem que a gente tem mudas para vender, a gente dá essa consultoria, se for o caso, essa dica é muito fácil, qualquer um consegue, a gente consegue, vocês também vão conseguir, né? Então, é importante deixar esse registro, né, de como conseguir, né? Porque eu demorei muito tempo até conseguir muda, incrível, e de conseguir muda de Aeropronobis, e eu consegui. Na realidade, a Aeropronobis devia ser vendida no mercado, junto com a alface, junto com... mas aí que tá aquela coisa, daí vem aquela coisa da procura e oferta, né? Como não é procurado em muitos lugares, porque ela é uma planta que ainda, é bom ficar registrado esse vídeo aqui, porque muitos anos, as próximas gerações, como eu falo muito, né? Eles vão olhar esse vídeo e vão dizer ali os dois, ó, a gente faz parte desse movimento, né? E assim, né, Rafa, além da Aeropronobis que tu falou antes, tem o mundo Meu Deus do céu, eu tava punks, mesmo olhando né? aqui, ó. A galinha gorda. Olha aqui, ó. Ó.
Não foi combinado isso aqui, ó. Também com benefícios maravilhosos, né? E só agrega. Segurança alimentar, eu estava falando antes. E aí aquela situação, né, que a gente vê a alta dos alimentos, problemas que a gente passa, passamos pela pandemia, bateu na trave, né, pra gente ter um problema com o abastecimento do supermercado. Lembra aquela correria das pessoas comprando papel higiênico no começo? Isso ali seria assim, Loucura, ó, né? loucura. Aconteceu com o alimento também, muitos mercados começou a baixar o estoque de alimento, que daí começou a dar todo um problema. Então a questão da segurança alimentar. E nós estávamos olhando, antes de começar a gravar o programa, um programa que foi gravado ali no dia 30 de abril do ano passado. Isso. Na Horta, onde falamos sobre isso. E naquela época eu estava dizendo, olha, nós falamos, olha a alta dos alimentos que vem aí. Um ano depois, claro, isso não fui eu que previ isso. Isso todo mundo já sabia, mas que saudade daquele 30 de abril do ano passado. Porque agora vocês vão concordar comigo, qualquer dúzia de ovos, qualquer, é R$12. E naquela época não era esse preço. Então vai aumentar de novo. Então só para lembrar disso, né? Nós estamos deixando de produzir alimento na nossa região. Isso que a gente está falando aqui é uma coisa, uma coisa para nossa saúde. Mas se a gente pegar o vizinho do lado aqui, ó, alugar o terreno aqui, ou pegar e arrendar o terreno do lado e botar isso para funcionar, vai virar uma fonte de renda muito interessante. Nós já falamos sobre isso. Se quem tem a oportunidade de trabalhar numa área rural, mais ainda, né? Nós tivesse um sítio aqui por perto, A gente já tá produzindo nós ia muito. estar grudado lá, assim como muitos fazem, né? E só para lembrar, não era isso que eu queria dizer, é que muita gente passa fome hoje e infelizmente é por falta de informação. Por isso que é importante também nós falarmos sobre isso. As punks, né, Sheila? Falta tanto falar sobre punk, né? Seria tão bom. A gente precisa até falar mais sobre elas. É um universo maravilhoso. E elas estão por aí, por tudo, nas praças, nos cantos das casas, e a gente arranca isso. Então é a falta de informação, né? E elas têm tanto nutriente quanto as plantas, tipo assim, o espinafre e tal. O espinafre, ele tem essa fama toda porque ele foi criado pela indústria. O Popeye, a gente sabe disso, o Popeye foi um desenho encomendado por uma empresa que plantava espinafre. Então, para criar essa imagem, deu certo. Então a gente tem esse negócio, o espinafre é muito bom. Sim, mas aqui a galinha gorda aqui, ó, que tá aqui, ó, acabei de arrancar do chão, isso aqui não foi combinado, ó. Tá aqui, ó. Ela tem tanto benefício quanto o espinafre, só que o Popeye não transformou numa coisa famosa. Isso. Tô me alterando já. E na realidade, assim, né? Antes de começar a conhecer, estudar sobre as punks, nós tínhamos a horta e Rafael, quanto Arrancava. eu saía arrancando e tocando, né? Fazendo a cobertura de solo e tal. E hoje tem muita coisa que eu não arranco, que vira nosso alimento. De graça. De graça. De graça. Aí agora, porque a alusão da alta dos alimentos, né? É possível comer de graça todos os dias. Aí isso aqui daí, claro, daí entra numa história, todo um processo, mas... São alimentos nutritivos, né? E é bom de comer, não é ruim. Depois que a gente acostuma, né? Porque na boa... Eu sinto falta. Eu sinto falta. Esses dias a gente tava numa correria aí, então... Da feira? Não dava tempo de descer na horta, não dava tempo de preparar, a gente tava comendo fora e tal. Eu falei pro Rafael, eu disse, nossa, eu tô sentindo falta da Oroprotópolis. Do almoço, no caso, né? Porque de noite a gente sempre conseguia, né? De noite a gente desce, às vezes a gente até traz uma coisa que não era o que é e vai junto, às vezes, a gente come. E assim, ó, bota no sanduíche, bota em tudo, bota na comida, come cru, bota na salada. E não é difícil, não dá trabalho, não é difícil preparar, não dá trabalho. É aquela coisa que tu vai inserir no teu dia a dia e só vai fazer bem. E o legal, para encerrar, que estamos chegando ao fim, que ela é uma planta rústica, né? Então, como ela é um inso, ela não precisa de tanta manutenção que nem o alface. Né? Então, esse é outro ponto curioso, né? Que a gente vai falar mais sobre isso, né? A gente vai preparar mais conteúdo sobre isso. Para encerrar o programa, eu queria só falar sobre... Eu quero agradecer à secretária Maristela Guazelli, que me recebeu há um tempo atrás lá na secretaria, e está abrindo as portas, então, da Secretaria de Educação. Aí passei pela Vanessa, depois pela Adri, e chegamos na Adri, que é nossa vizinha, nossa amiga e que trabalha no Parcão. A Maia também, né? E aí o secretário Ráfaga. Então, eu só quero fazer deixar registrado que eles fazem um trabalho fantástico nas escolas. Isso é feito a vida inteira, mas agora estão dando uma atenção especial. E cabe a nós participarmos disso, né? Assim como sendo da comunidade, para falar sobre as punks.
Porque quando começa na escola, eu queria ter aprendido sobre a Europronobis lá no Cecília Meirelles. Infelizmente não aprendi, mas eu aprendi sobre repolho, me lembro que a tia Nica, a merendeira e o Fritz falavam sobre alface, sobre rúcula, era aquela coisa assim bem básica, assim, né? E ficou, embora eu tenha sido um péssimo aluno e tenha aprendido tão pouco, mas isso eu me lembro. Agora imagina que legal aproveitar agora e falar sobre a Europronobis para as crianças. É verdade. Né? Valeu, muito obrigado, Sheila, de novo. Valeu, Rafa, obrigada eu. Voltamos com as punks, talvez, no Logo, próximo né? programa. Isso. Tchau, obrigado.